Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a instalação da primeira comissão mista do Congresso está cercada de expectativa. Nesta terça, o grupo formado por deputados e senadores deve analisar a primeira medida provisória do governo Lula. Mas os governistas ainda não sabem como a disputa entre o Senado e a Câmara pode influenciar no andamento dos trabalhos. A comissão mista para analisar a primeira medida provisória do governo do presidente Lula de reestruturação dos ministérios vai funcionar como um teste sobre o comportamento dos parlamentares. As comissões mistas são alvos de impasse entre a Câmara e o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a volta imediata dos colegiados, formados por senadores e deputados federais, para que sejam o primeiro lugar de análise de MPs no Congresso, conforme rege a Constituição. Desde a pandemia, para facilitar os trabalhos, as MPs estão sendo votadas diretamente nos plenários da Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem resistido ao retorno das comissões mistas. Chegou a propor mudanças nos formatos dos colegiados para que fossem retomados, mas não houve acordo com os senadores. Em princípio, Lira se comprometeu a votar cerca de 3 medidas provisórias importantes para o governo Lula, como o funcionamento de comissões mistas no modelo criticado pelos deputados. Mas os líderes do governo querem ampliar o número de MPs de Lula a serem votadas no Congresso Nacional em abril e maio, por meio de comissões mistas. Eles pretendem que ao menos 5 textos sejam votados pelo parlamento. Portanto, o desenrolar da primeira comissão mista servirá como uma espécie de teste para a articulação das demais, de interesse do Planalto. As MPs têm que ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Caso contrário, perdem a validade e o efeito. O consumo de carne bovina no ano passado atingiu o menor nível em 18 anos no Brasil. As informações são do relatório divulgado por Consultoria Agro. O estudo indicou que, apesar de alta na produção de carne bovina em 2022, o consumo interno foi o menor desde 2004. No ano passado, cada habitante brasileiro consumiu o equivalente a 24,2 kg de carne bovina, o menor nível em 18 anos no Brasil. Segundo o relatório, esse foi o 4º ano seguido de recuo no consumo per capita do alimento. O consumo diminuiu mesmo com a produção de carne bovina voltando a crescer no país em 2022. Atingiu 7.900.000 toneladas no ano passado, sendo 5.200.000 consumidos no mercado interno, ou 65% da produção. Os 2.850.000 toneladas foram exportadas. As exportações aumentaram 23,8% em relação a 2021. Foram abatidas quase 30 milhões de cabeças em 2022, 7,5% acima do ano anterior. Foi o primeiro aumento desde 2019. Um novo aumento da produção de carne é esperado em 2023, com a reabertura do mercado chinês e possibilidades de crescimento em outros destinos. O governo federal deve voltar a permitir a criação de novos cursos de medicina no país. Mas a autorização será principalmente para locais onde há carência de médicos. A proibição da abertura de novos cursos no Brasil vai deixar de valer nesta quarta-feira. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a ideia inicial era permitir a criação de vagas nas regiões onde faltam médicos. Em 2018, entrou em vigor a proibição da abertura de novos cursos de medicina no Brasil. Na época, foi uma tentativa de controlar a qualidade da formação de profissionais de saúde, após um boom no surgimento de faculdades privadas. De 2014 a 2018, foram criadas 12 mil vagas em cursos de medicina, de acordo com os registros do MEC.
Agora é a ideia que essa medida tenha foco a partir do programa Mais Médico, para que sejam supridas as regiões onde há carência de médicos. Santana disse que o MEC e o Ministério da Saúde vão elaborar um edital sobre o assunto. Apesar da proibição, desde o início da vigência da moratória foram abertas 6.000 vagas por meio de decisões judiciais. Além delas, também foram criadas outras 5.000 que tiveram pedido de abertura feito antes do início da proibição. E os preços do petróleo dispararam hoje depois que os produtores da OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, anunciaram inesperadamente que cortariam a produção. Aqui no Brasil, a Petrobras registrou valorização nas suas ações. Tanto o petróleo Brent, referência internacional, quanto o WTI, referência para o mercado americano, chegaram a disparar 8% e registravam ganhos de cerca de 6% por volta das 10h30 da manhã no horário de Brasília. O barril do petróleo Brent estava cotado a quase $85, enquanto o do WTI superava o preço de $80. O corte da produção anunciado por Iraque, Argélia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Cazaquistão e Kuwait entrará em vigor em maio e prosseguirá até o fim do ano. A medida implica uma redução do bombeamento de 1 milhão de barris diários. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que o corte está de acordo com o interesse do mercado global de energia para que os preços permaneçam em bom nível. Moscou anunciou no domingo a prorrogação do corte na produção de petróleo em 500 mil barris diários até o fim do ano, uma medida que vários analistas interpretam como uma forma de elevar os preços e lutar contra as sanções internacionais. Os Estados Unidos defendem o aumento da produção de petróleo diante da alta demanda, em um momento em que a China reaquece a atividade econômica depois de suspender as restrições pela pandemia de Covid-19. O corte provoca novos temores sobre a inflação persistente e aumenta ainda mais a pressão sobre os bancos centrais para que prossigam com a elevação das taxas de juros. Os papéis da Petrobras tinham ganhos de cerca de 3% na manhã desta segunda-feira, enquanto o índice Bovespa registrava queda. A Organização do Tratado do Atlântico Norte confirmou que a Finlândia se tornará nesta terça-feira o 31º membro da OTAN e sua bandeira será hasteada na sede do bloco em Bruxelas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, confirmou que a bandeira do país vai ser hasteada na sede do bloco em Bruxelas, na Bélgica. This is a historic week. Tomorrow we will Esta é uma semana histórica. Amanhã daremos as boas-vindas à Finlândia como 31º membro da aliança. A iniciativa torna a Finlândia mais segura e nossa aliança mais forte. Vamos hastear a bandeira finlandesa pela primeira vez aqui na sede da OTAN. De acordo com Stoltenberg, o processo de adesão da Finlândia foi o mais rápido na história moderna do bloco. O secretário-geral da organização ainda destacou que a entrada do país nórdico dobra a fronteira militar com a Rússia. No ano passado, no contexto da invasão da Ucrânia, a OTAN convidou Finlândia e Suécia formalmente a aderirem à Aliança Transatlântica. A candidatura sueca ainda é alvo de veto por parte da Turquia, embora a posição esteja sendo disputada em intensas negociações. Ankara resiste a aprovar a adesão da Suécia porque Estocolmo concede refúgio a líderes curdos e a suspeitos de participação no golpe de Estado frustrado de 2016. Uma equipe de pesquisadores começará amanhã a perfurar o gelo que cobre o arquipélago norueguês de Svalbard, em uma corrida contra o tempo para salvar séculos de danos climáticos e ambientais antes que sejam eliminados pelo aquecimento global. Em um comunicado, a Fundação Ice Memory, responsável pelo projeto, destacou a importância do trabalho, já que as geleiras em altas latitudes, como as do Ártico, começaram a derreter em grande velocidade. 8 cientistas da França, Itália e Noruega, juntamente com um especialista em perfuração e um guia de montanha, estão encarregados de extrair 2 amostras cilíndricas de um comprimento total de 125 metros em cortes de 1 metro. Uma amostra será analisada imediatamente e a outra será armazenada na Antártica para futuras gerações. Os especialistas em glaciologia lembram como sua matéria-prima está desaparecendo para sempre da superfície do planeta e, por isso, a necessidade de preservação de um pouco desse material. A equipe montou seu acampamento a 1.100 metros de altitude na região de Rotendorfna,
repleta de rachaduras perigosas, com temperaturas entre menos 25 e menos 5 graus Celsius. Ao longo de 20 dias, o grupo vai ser responsável por extrair os cilindros, que têm 10 centímetros de diâmetro. As amostras de gelo abrigarão a memória climática dos últimos 300 anos, principalmente em suas minúsculas bolhas de ar presas no gelo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais!